Ok, bem-vindos ao episódio 7 de Behind the Boom. Hoje recebemos Roberto, do Corpo de Bombeiros de Busca e Resgate Urbano. Obrigado por me receberem. Sou Robert Sabova, capitão do Corpo de Bombeiros de Pasadena. Estou lá há 22 anos e faço parte do programa de busca e resgate urbano da Estação 32 em Pasadena. Ao fazer retiradas de veículos, muitos perguntam por que há X nos veículos. É isso que vocês fazem, certo? Sim, isso mesmo. Esse é um sistema de marcação de busca que usamos. Assim sabemos que o veículo já foi inspecionado e não duplicamos o atendimento. Por exemplo, se houver um carro caído na ribanceira, como na Angeles Crest, obviamente vamos atender essa ocorrência. Às vezes não conseguimos recuperar o carro por estar muito longe. Então vamos desenhar um grande X laranja nele. Isso indica que o carro já foi revistado e não há. Ninguém só passa e liga dizendo tem um veículo aqui. Se tiver um X, vocês sabem que já foi revistado e liberado. Sim, ainda respondemos porque às vezes há outros carros que caem na ribanceira. Então o que eles fazem é o helicóptero geralmente vai até lá e identifica. Equipes que atendem esse tipo de ocorrência geralmente já sabem, por exemplo, que há um carro lá embaixo e só confirmam ao ver o grande X laranja. Surpreendentemente para nós, já que fazemos remoção de veículos com frequência, Alex tem um compartimento inteiro no seu guincho rotator só para todo o equipamento de trilha, rapel, todas essas coisas legais, mas a maioria dos nossos, uma quantidade surpreendentemente alta. Descobrimos que as pessoas, seja 100 pés ou 400 ou 500 pés, elas mesmas sobem a trilha para buscar ajuda. Raramente pego casos em que há vítimas fatais. Esse é o seu trabalho mesmo, certo? Com que frequência você vê casos em que infelizmente são fatais? Surpreendentemente, até que bastante. É, sabe, qualquer carro que voa aquela distância vai causar alguns ferimentos traumáticos graves. E ou eles têm muita sorte, ou os carros deles são construídos muito mais resistentes hoje em dia. Sempre falo isso. É a tecnologia moderna dos carros. A tecnologia mudou. Quando fui contratado pela primeira vez, fazíamos muitos desencarceramentos, talvez uma a cada 2 semanas na rodovia 210, isso é bastante. Não me lembro da última vez que participei de um desencarceramento de verdade. As pessoas batem em alta velocidade na rodovia e saem dos veículos sozinhas. Há algum tipo de carro em que mais desencarceramentos são necessários? Não precisa citar nomes, falo de SUV ou carros. Sabe, todos. Acho que há muitos motoristas distraídos por aí. Estamos vendo muitos infinites. É, isso mesmo. E o único em que ainda não trabalhei, o que é bem surpreendente, é um Tesla. Teslas, eles parecem sempre, sabe, por causa do tamanho da bateria e do peso dela e de onde ela fica nesses veículos, eu nunca vejo eles, sabe, capotarem. Eles estão sempre só girando. Porque eles são pesados na parte de baixo. Eles são pesados na parte de baixo. É, então, sabe, e a proteção é incrível. Refletindo, já atendemos um Tesla que caiu ribanceira abaixo? Sim, eu já fiz isso 2 vezes. Tipo 300, 400? Ah, você já fez. Sim. Lembra daquele que caiu lá? Parece uma represa. Eu tive que tirar um de lá. Tipo, eu lancei ele. Acho que nunca fiz um. Eu fiz um. Eu em todas as 4 rodas. Não, se tivesse capotado. Isso é porque quando ele aterrissa, a chance de capotar depende da distância. Eles não são como gatos que sempre caem de pé. Fiz um há alguns meses, foi meu primeiro resgate de carro com o novo guindaste rotativo que comprei. Era um Audi, um grupo de caras acelerando. Eles negam, mas estavam se divertindo, jovens no Audi do pai. Eles saíram todos ilesos, cara. A engenharia alemã do carro era de outro nível, cara. Tinha airbags laterais, aqueles de cortina e tudo mais. Eles desceram bastante e todos subiram de volta ilesos. Na verdade, eles voltaram para o local num SUV enquanto eu estava tirando o carro, sabe? Para pegar os pertences e as coisas deles de dentro do carro. Eles estavam lá com cobertores às 2 da manhã, olhando aquilo e achando uma loucura. Se fosse um carro de 20 anos atrás ou mais, sempre dizem. Naquela época, os carros eram de metal. E isso porque em carros assim, você absorve o impacto, né? Já os carros novos têm zonas de deformação. Sim, eles amassam e são considerados perda total na hora, mas os carros de hoje são projetados assim. Muitos não percebem que, ao bater, o carro conta com essas zonas de deformação e outros recursos, mas geralmente as pessoas ficam bem. É, acho que as maiores lesões que eu vejo na maioria dos acidentes vêm do acionamento do airbag. Eles, sabe, estão com as mãos no volante e quando o airbag dispara, não chega a quebrar nada, mas eles ficam com algumas escoriações graves por causa da velocidade com que ele sai, sabe? E o cinto de segurança segurando eles. Eles costumam ficar com machucados aqui. E essa é a principal reclamação. O cinto de segurança incomoda ou deixa marcas.
Então é bem impressionante a segurança dos veículos hoje em dia. Isso é bom. Quero dizer, é bom pra gente em termos de segurança, mas como eu disse, as pessoas sempre querem reclamar que os carros não aguentam tanto assim. É o preço a se pagar, né? Mas é pra isso que existe o seguro, pra arrumar o carro. Não existe seguro que conserte seu corpo se ele ficar permanentemente danificado. Isso mesmo. Sempre achei os veículos alemães robustos, principalmente quando caem ribanceira abaixo, pois são bem pesados. Mas quando você os vê, parecem quase intactos, só com um para-choque ou para-lama amassado, a menos que caiam em pedras. Na maioria das vezes, se vão para os arbustos, essas coisas valem ouro. O que é interessante também é que, sabe, não só os veículos com a tecnologia estão ficando mais fortes e, sabe, mais seguros, mas as nossas ferramentas também estão mudando, as que usamos para o desencarceramento. Então, a gente costumava ter uma unidade de força hidráulica e tudo parecia que ia ser o desencarcerador. O desencarcerador. As nossas ferramentas são hidráulicas, mas muitos fabricantes estão convertendo para energia de bateria. Tipo o estilo Milwaukee. Seria como o Ramatril. É uma ferramenta de desencarceramento. O Hurst, que é o desencarcerador. Muitos desses, você sabe, movidos a bateria, são muito mais fortes do que os hidráulicos. É mais torque. Tem mais torque, porém são mais pesados. Então, em operações prolongadas, sabe, seus operadores acabam ficando um pouco mais cansados, então talvez a gente precise trocar, mas eles funcionam muito, muito bem. Lembra quando o container caiu na caminhonete e precisaram cortar? Foi com equipamento a bateria. Acho que foi mesmo. Era bateria. Cara, a tecnologia dessas coisas é insana. Então você só faz isso, quer dizer, você realmente apaga incêndios também? Com certeza. Então a gente faz isso, sabe? Nossa prioridade é atender, obviamente, chamadas médicas, incêndios em estruturas, acidentes. Devido à localização de Pasadena, também realizamos resgates em trilhas remotas da região. Eaton Canyon, Gabriel. Canyon Eaton. Você comentou sobre isso antes do podcast e eu te ouvi. Pra quem não sabe, no fim de 2024, grande parte da Califórnia pegou fogo em várias regiões. Foi, eu acho, um dos piores incêndios da história da Califórnia, né? Com certeza, o mais caro. E você cuidou disso. Você estava lá nessa? Estava de plantão na noite do incêndio Eaton. Esse foi o pior que você já enfrentou? Até onde posso dizer, já estive por toda a Califórnia combatendo incêndios florestais. Eu fui para Paradise, que era muito parecido com o que foi o Eaton Canyon. Mas o Eaton Canyon eu acho que foi mais impactante porque era no meu quintal e no meu distrito. Então aquela foi uma batalha contra o fogo que não podia ser vencida. Eu estou muito satisfeito com a forma como as coisas aconteceram do lado do Corpo de Bombeiros de Pasadena. Muitas vidas foram salvas naquela noite. Pessoas de vários lugares vieram ajudar naquela situação, não foi? Acho que até o México enviou bombeiros. Sim, vieram pessoas de fora do estado. Tivemos gente do Arizona, do Novo México. Acho que o problema, não vou entrar em política aqui, mas o problema é que quando temos um incêndio grande assim, recebemos recursos muito rápido por causa da localização. O condado de Los Angeles tem muitos recursos. O incêndio de Palisades começou de manhã e naquela noite houve o incêndio de Eaton. Assim, todos os recursos foram enviados para Palisades, deixando a área desguarnecida. E agora temos outro grande incêndio, também impulsionado pelo vento do outro lado da cidade. E foi muito desafiador. Então, levou um tempo para que os recursos viessem de todo o estado e até de fora do estado para chegar lá. Eu sabia que o vento era um fator enorme. O vento foi um fator enorme. E a história se repete. Tivemos o mesmo problema em 93, a mesma coisa aconteceu naquela mesma área. Perdemos menos casas porque o vento durou menos, mas a situação e a área afetada foram quase as mesmas. Quando o evento de vento é tão catastrófico assim, vocês basicamente deixam tudo queimar ou vocês focam em tirar as pessoas de lá? E basicamente deixar queimar na área da frente é porque foi o que você viu acontecer. Nós não queremos que as estruturas sejam destruídas ou perdidas. E essa teoria de deixar as coisas queimarem é mais para o interior, para meio que reduzir a carga de combustível. Mas quando está tão perto das, você sabe, casas, essa interface urbano-florestal é como a gente chama, você sabe, é prioridade 10, estruturas, vidas e patrimônio. Claro. E você pediu para evitar a política. Somos um canal de guincho e não nos envolvemos com política. Mas esse foi um trabalho interessante porque você sabe, você obviamente é o principal ali lutando como bombeiro, certo? Esse é o trabalho principal de vocês? Sim. Também participamos de outra forma, como transportando geradores para comércios continuarem funcionando.
Uma vez, um container com gerador afundou e precisei levantá-lo. Esse foi nosso envolvimento. Mas eu sei que foi estranho pra mim. Achei que fossem os incêndios de Eaton, Altadena e Palisades, todos em áreas diferentes, mas ocorreram quase ao mesmo tempo, e realmente foram incêndios enormes. Um só já seria devastador, mas eram condados diferentes. Depois descobri que o de Altadena foi causado por humanos. Né? Foi um cara que foi pego. O de Palisades. O Palácio, esse foi o de Palisades. Foi o de Palisades. O cara de Palisades. Eles tinham uma câmera ou algo parecido e o pegaram. Depois acho que culparam a Sol Cal Edison por uma falha. Esse foi o incêndio de Eaton. Dizem que foram os fios de energia. Acho que ainda eram brasas e deixaram queimar. Então o vento aumentou. Quer dizer, Isso é só uma enorme coincidência, tipo, sabe, uma coincidência infeliz? É sim. sim, é só uma coincidência. Sabe, eles consideram, obviamente, um é considerado incêndio criminoso e o incêndio de Eaton é considerado natural. Não entendo as teorias da conspiração nos comentários dos meus vídeos de quando estive lá. Só fomos para recuperar a NASA. O Martin nas Palisades continua destruído e a reconstrução está muito lenta. Vimos uma ou duas casas sendo construídas, mas quase tudo ainda está destruído e devastado. Vi muitos comentários dizendo que o governo fez isso para comprar todas as terras de volta e fazer tudo aquilo. Na costa, onde propriedades custam até 5 milhões de dólares por um estúdio de 40 metros quadrados, não acredito nessas teorias da conspiração devido ao valor da terra. Mas é muito louco como a reconstrução tem sido tão lenta, porque a vida dessas pessoas, quero dizer, aquelas casas estavam lá há gerações. Paradise ocorreu em 2018 e ainda estão reconstruindo. Isso mostra o quanto demora, pois a comunidade foi totalmente destruída. Há muito mais envolvido, né? Vocês precisam remover materiais perigosos, testar e limpar tudo. Existe um procedimento. Eu ainda tenho essa tosse forte por causa das exposições que... Sabe, vou tentar explicar para vocês. Quando a gente vai para um incêndio estrutural, tipo uma casa pegando fogo, a gente entra com um aparelho de respiração autônoma. Entramos sempre com todo o EPI para nossa proteção, pois nunca sabemos o que há nessas casas, como amianto, ou o que guardam na garagem, por isso, né, usamos a melhor proteção possível. Quando você tem 9.000 casas pegando fogo ao mesmo tempo, acaba o ar, porque a gente não tem como reabastecer rapidamente ali. Então, sabe, você tem que fazer o que precisa ser feito. E tinha tanta coisa diferente, sabe? Amianto e produtos químicos em todas essas casas que, por anos, gerações de famílias não limpam, sabe? Suas garagens e tal. E esse era o tipo de toxinas que a gente estava inalando. A gente fez exame de sangue alguns meses depois disso. E todas as pessoas que estavam no incêndio de Eaton, todos nós tivemos níveis extremamente altos de chumbo no sangue. Uau! E isso com o melhor equipamento disponível, não é? Não é equipamento de terceira categoria, você tem tudo moderno. Não. Então, sabe, foi bom monitorar isso. Temos feito exames com frequência só para ver mesmo, e os níveis, sabe, estão diminuindo, graças a Deus. Mas, sabe, foi ótimo que a nossa cidade permitiu que a gente, pelo menos, registrasse e documentasse isso caso aconteça algo a longo prazo e a gente precise de cuidados. Isso é bom. Vocês são como os verdadeiros heróis. Cara, Já vimos que nunca ouviremos uma música dizendo foda-se o corpo de bombeiros. eu disse isso. Sim. Sim. É bom, sabe, ter respeito do público. É obviamente diferente na polícia, mas é muito bom que a gente receba, sabe, cumprimentos de todo mundo e não o gesto do dedo do meio. Você deveria, cara, porque no fim, todo mundo acaba vendo o que acontece quando tem um incêndio no bairro. Nem consigo imaginar sua vida toda, minhas posses, fotos, computadores, HDs, seus cachorros. Incêndios realmente assustam. São mesmo, são sim. Mas, sabe, eles também podem ser evitados. E eu acho que esse é o ponto principal, a parte da educação, é justamente como se manter seguro. Bom, falando sobre essa questão de prevenção, o que vocês normalmente fazem? Porque eu vi alguns artigos dizendo que tiraram verbas do Corpo de Bombeiros justamente para limpar algumas dessas áreas de vegetação. Acho que algum dinheiro foi destinado, mas o que é isso? O que isso envolve? Vocês contratam uma empresa terceirizada para a limpeza ou monitoram o serviço pessoalmente? Você está se referindo ao incêndio de Eaton ou está falando de forma geral? De forma geral. Sim. Então, o corpo de bombeiros, nós não fazemos nenhuma remoção de vegetação perigosa, sabe?
Nós vamos até lá e avisamos os proprietários que, olha, vocês precisam fazer isso para deixar a casa de vocês um pouco mais segura. Então nós temos um diagrama que literalmente diz para manter, sabe, manter a vegetação longe da sua casa por 60 metros. Certifique-se de que suas árvores não toquem o telhado. No Eaton Fire, impulsionado pelo vento, as casas destruídas tinham cerca de 100 anos ou mais. Eram antigas e tinham aberturas antigas no sótão. Então, com o vento e as brasas sendo lançadas, sabe, com ventos de 130 quilômetros por hora, elas simplesmente entravam direto nos sótãos das pessoas. E é assim que os incêndios começam. Então, muitos incêndios. ah, ah, o fogo começava na vegetação perto das casas, avançava devagar e depois incendiava as casas. Não sei quantas casas salvei usando a mangueira do quintal, apagando o mato e seguindo para a próxima, pois não havia caminhões de bombeiros suficientes. Era preciso improvisar. Era como um faroeste e a gente tinha que fazer o que era preciso, e muitas casas foram salvas. Eu sei, especialmente em Pasadena, porque estávamos usando essa tática. Então, só de simplesmente molhar, digamos, o telhado com a mangueira de jardim, isso já diminui? Especialmente porque há casas com telhados antigos e tal, então com certeza ajudaria, mas, sabe, tinha gente que simplesmente deixou tudo para trás, e também tinha pessoas lá que tentaram ficar e lutar para proteger a sua casa. Sim, eu vi pessoas pegando baldes da piscina. Sim, é uma loucura, cara. Foi um caos. Sim, caos absoluto. Você já lidou com incêndios em baterias de lítio? Eu pessoalmente não, mas já tivemos alguns incidentes, já houve incêndios em Teslas. Já tivemos, sabe, pessoas dirigindo por aí, jogando bancos de baterias em lixeiras e tal, e elas esquentam demais e não conseguem. Nós atendemos um caso. Talvez você conheça, foi na rodovia 47, perto dos portos, bem ali na ponte Gerald Desmond, onde um container tombou e um enorme gerador de baterias de lítio em container que pegou fogo. Eu filmei quando explodiu. Aquela filmagem era minha. O container explodiu e deixaram ele queimar por 2 ou 3 dias na ponte. Muitos comentam no YouTube como se fossem especialistas, achando que sabem o trabalho dos outros. Todo mundo é especialista na internet. Ah, por que eles não simplesmente jogaram água ou espuma em cima? Os próprios bombeiros na cena com quem falei depois disseram: só os vapores disso já matam. Por isso eles precisaram agir assim, já que esse material se autoignita. Apagar com água não adianta, pois reacende. E esse não era como um carro, onde eles têm recipientes feitos para, sabe, colocar dentro. Era um recipiente de verdade, tipo um container enorme e pesado. Então não dava para simplesmente mover facilmente. Por isso que fechou um dos portos mais movimentados do mundo por uns 2, 3 dias antes de termos que voltar lá. O governador estava lá. Sim, o corpo de bombeiros precisou usar equipamento pesado de resgate para levantar e colocar um suporte. Foi um evento enorme que durou cerca de 3 dias. Sempre pensei nisso, ficou comigo após conversar com Jesse do resgate pesado depois do ocorrido. Mesmo que quisessem, eles não poderiam deixar a gente chegar perto para fazer nosso trabalho, sabe, para desvirar e fazer tudo aquilo porque é tão letal e tóxico. E eu fico tipo, bom, quer dizer, isso é tecnicamente o futuro porque, sabe, daqui a 5 anos, 10 anos, cada vez mais carros elétricos, veículos elétricos, agora tem os caminhões da Tesla, sabe, esses tratores puxando carretas do Walmart e tal, isso vai ser parte do futuro. Como vocês são treinados para lidar com isso? Porque é inevitável que esses veículos vão bater na estrada e pegar fogo. Não faz sentido deixar lá por 3 dias e evacuar a cidade quando isso acontecer. É muito tóxico. Obviamente existem muitos estudos e documentos que comprovam isso. Muito, sabe? Você absorve isso, inala quando respira. Então, sabe, honestamente, como você disse, a água não vai apagar, vai queimar para sempre. Então, a tática que estamos usando agora é só jogar água se houver estruturas próximas que possam pegar fogo. Vamos deixar queimar. Vamos deixar queimar e apenas, sabe, proteger com água as áreas que possam pegar fogo. Eu sei que já tivemos um incêndio com um Tesla antes e levou mais de 4 horas com um monitor de solo, que é aquele que usamos em grandes incêndios comerciais. Você só coloca ele lá e ele fica jogando água. Tivemos que fazer isso com aquele Tesla, 4 horas. Foram cerca de 4 horas só combatendo esse tipo de incêndio. Sei que a Tesla ultrapassou. Antes, o veículo mais popular da Califórnia era a Ford F-150. Imagine, como eu disse, em 5 anos, quando houver o dobro. E aí os outros fabricantes, como a Waymo, quando esses ficarem populares, sabe? E os robotáxis da Tesla que estão chegando.
Vai ser um pesadelo, cara, a menos que alguém invente alguma coisa. Bom, quero dizer, além da água. E quanto aos comentários sobre espuma? As pessoas disseram que existe algum tipo de espuma que você pode usar. Tem espuma, mas como eu disse, a espuma, você sabe, você usa junto com água. Então a base é a água. É. Sei que alguns fabricantes estão produzindo o que chamam de manta anti-chamas. E é tipo um cobertor enorme e eles literalmente vão abafar o fogo e tentar cobrir o veículo enquanto ele está em chamas e meio que vai suprimir o fogo por conta própria. Então eu sei que tem muita coisa sendo desenvolvida agora. Acho que as pessoas estão tentando descobrir qual é a melhor abordagem, sabe? Também tem uma caixa anti-incêndio com a qual eu já trabalhei pessoalmente antes pro Waymo. trabalho, a ocorrência com os carros da Waymo. Então, houve, obviamente, os distúrbios que aconteceram aqui em LA. Esses vândalos destruíram os carros da Waymo, sem motivo algum. Eles estavam apenas estacionados lá, destruíram eles, 5 deles, certo? Então tivemos que transportar esses carros da Waymo. E bem, acho que no futuro você deve submergi-los na água. E existem essas caixas. Basicamente, elas parecem containers de lixo. Elas são revestidas com cimento e o corpo de bombeiros tem mangueiras e conexões externas para enchê-las rapidamente com água. Quer dizer, a água vai ionizar por causa da bateria, mas deve funcionar. Não tenho certeza. Já ouviram falar disso? Não. Eu não vi isso. Eles vendem isso online em sites, não vendem? Sim, vendem, por uns 20 mil ou algo assim. Na verdade, eles até têm guinchos neles. O container é comum de 20 pés usado para armazenamento, que se abre. O guincho prende o veículo elétrico em chamas e puxa o carro para dentro. Como você disse, é pesado, cercado de concreto. Certo? É revestimento de concreto. É fechado e pronto, basta conectar a mangueira para encher. Uau, ainda não vi isso. Então talvez esse seja o futuro. Mas imagine um caminhão, sabe, daqueles baús. É isso que estou dizendo. Com os Teslas, eventualmente vai aparecer no noticiário um caminhão Tesla com reboque pegando fogo. Como lidar? Não dá para só cobrir uma carreta com um cobertor. E, sabe, acho que é bem óbvio, mas a gente tem muitos caminhões que circulam nas nossas rodovias, sabe, em todo o estado. Então isso vai acontecer. Sim. Além dos elétricos, fizemos outro. Talvez conheça também. Trabalhei nele anos atrás no porto. Acho que um bombeiro morreu. Era um caminhão de hidrogênio ou de gás liquefeito. O do sofrimento? Aquele em que Alex explodiu e tudo mais. Eu trabalhei nessa ocorrência. Muitos caras se machucaram nessa. Aquele não era elétrico, era gás natural liquefeito, certo? Aquele GNC, isso mesmo, GNC, Então qualquer gás natural. Teve um vídeo muito bom. Sempre que alguém se machuca no corpo de bombeiros, o que fazemos é que o departamento normalmente organiza um treinamento para tentar evitar que isso aconteça. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles fez um ótimo trabalho ao permitir que todos compartilhassem suas histórias e lições do incidente, pois situações assim vão se repetir. Essa é a natureza do nosso trabalho. É ótimo aprender com essas situações. Chamamos de quase acidentes, ou no caso de morte em serviço, tiramos lições disso. Essas situações me assustam no trabalho porque depois que vocês apagam um incêndio e aquilo explode e tudo mais, nossa empresa é que precisa ir lá, içar isso e colocar numa prancha para transporte. Então, mesmo que tenha explodido de novo, eu não achei que teria chance de explodir novamente. Mas tipo, com essas coisas de lítio é só mais uma coisa. Imagine transportar isso e pegar fogo na prancha, ou durante o reboque, ou até ocorrer uma explosão secundária. Sei que naquele caso, a explosão danificou o prédio ao lado. Era um ferro velho e o tanque voou centenas de pés sobre a linha de trem de carga. Depois tive que ir lá, içar com o guincho e colocar na prancha com as outras coisas. É o futuro, não importa o que aconteça, certo? Você pode melhorar isso, mas tecnicamente todos são bombas relógio. É isso mesmo. Você disse uma grande bomba de cano. É uma bomba. E, sabe, não sei se vocês responderam, mas tivemos um incidente na 210 onde um caminhão de lixo movido a GNV pegou fogo. Foi esse que você atendeu? Esse foi o que eu atendi. Sim, e você tinha... Fui eu quem levantei tudo e coloquei na nossa prancha rebaixada. E então tirei e continuei. Sim. E então vocês ficaram com ele? Tem uma grande continuação nisso. Então é como, sabe, já está acontecendo. São apenas incidentes únicos, sabe, que estamos aprendendo a lidar. É algo bem novo no serviço de bombeiros. Tomara que no futuro tudo isso se resolva, sabe? Quero dizer, existem dispositivos de desligamento e tal, mas vai ter momentos em que você realmente não vai conseguir chegar ao dispositivo de desligamento e vai ter que deixar queimar. Bem, a beleza do nosso trabalho, tipo, quando a gente trabalha, sabe, todas essas fotos, todos esses grandes acidentes, é que você pode ter todo o treinamento do mundo e pode ter fabricantes que dizem que esses veículos têm certos pontos de elevação ou interruptores de desligamento, mas você não consegue prever o erro humano o tempo todo. Alguém sempre usa algo de forma errada e faz besteira.
Pode bater de um jeito que os fabricantes nem previram, por exemplo, atingir em certo ângulo e velocidade e explodir. Você não pode prever todos os resultados para evitar grandes acidentes e incêndios, certo? Você não consegue. Cada situação é única à sua maneira. Mesmo considerando os casos mais comuns, sempre há exceções que surpreendem e nos pegam desprevenidos. E sabe, é aí que a gente entra. É esse o meu trabalho. Tentar descobrir qual é a melhor e mais segura forma de lidar com isso. A forma mais segura e eficiente. Sim, e às vezes, sabe, a gente não tem uma resposta, então chamamos pessoas como você para virem e trazerem sua experiência. E o que vocês acham? Estamos totalmente abertos a sugestões. Sim, adoro isso, pois já trabalhei com vocês algumas vezes em Pasadena e no condado de Los Angeles. E às vezes, não que eu esteja dizendo que outras empresas não tenham experiência. Acho que temos uma boa relação de trabalho, como naquela ocorrência de incêndio, digo, daquele caminhão de lixo. Vocês queriam tirar aquilo da rodovia. Acho que vocês tinham um evento no Rose Bowl naquele dia. Acho que vocês tinham mesmo. Então vocês queriam liberar as pistas e tudo mais. E vocês me deixaram içar aquilo totalmente carregado, sabe? Ainda saindo fumaça. Acho que empurrei uns 70 mil de lado ao levantar aquilo com um único caminhão, o que é muito peso de qualquer forma. Mas ter a confiança de levantar, tirar dali e levar para um lugar seguro para que vocês trabalhassem. Acho importante, especialmente para o Corpo de Bombeiros, contar com empresas de guincho e rodízios de atendimento em que vocês possam confiar e trabalhar em parceria. Sim, com certeza. Toda vez que temos um desencarceramento mais sério, nós ficamos lá depois do incidente. O paciente já está no hospital e nós ficamos lá esperando o guincho chegar. E aí tudo o que fazemos é como um enxame de abelhas, a gente vai em volta, começa a fazer perguntas para eles. Ei, me fala o que você está pensando, o que você está fazendo, e a gente tenta entender o que eles pensam, porque é assim que a gente aprende. E isso realmente nos ajuda a melhorar no que fazemos. Então, a gente realmente gosta de trabalhar com as empresas de guincho. Gostamos também, mas a pressão é grande. A pressão está sobre nós. Fiz um vídeo rebocando o trailer, um dos meus mais assistidos no Colton Riverside, certo? Eles provavelmente não têm tanto treinamento quanto vocês, nem veem tantos acidentes quanto o pessoal do condado de LA. O caminhão ficou preso sob um viaduto e eu o levantei da ponte. Realizei uma manobra maluca, levantei o caminhão e o coloquei no lugar. O pessoal dos bombeiros disse: sabemos que esse trabalho é difícil, mas nunca fizemos esse tipo de extração, e não temos, como o condado ou a cidade tem, um rotator nem caminhões de resgate pesado. Então eles ficaram por lá e estavam fazendo exatamente isso, perguntando sobre meus estabilizadores, o peso e tudo mais. E eu disse para eles: se for um trabalho fácil, eu deixo vocês brincarem com os controles. Isso não aconteceu porque era uma manobra avançada. Você precisa ver o vídeo. Usei uma árvore como ancoragem, puxei por baixo e levantei o caminhão, fiz coisas bem malucas. Então não deu certo de eu poder entregar o controle para eles. Isso é algo que a gente gosta de fazer. Meu amigo Sean, de Ventlingen, treina todo ano em Torrance com os bombeiros, pois haverá situações em que precisaremos trabalhar juntos. Com certeza. Já atuei em casos com cavalos mecânicos, sobre carros ou pessoas presas, e também já trabalhei com os bombeiros antes, pois confiam em nossa experiência. Ei, precisamos levantar o caminhão para tirar a pessoa. Sim. Agora que conheci vocês, senhores, obviamente vamos entrar em contato para marcar um dia em que vocês estejam disponíveis, vamos encomendar vários carros e então vamos empilhá-los. Temos uma empilhadeira, então podemos criar cenários, chamar vocês para mostrar como agiriam nesses incidentes e depois realizar a estricação juntos, aprendendo e fortalecendo o nosso trabalho em equipe. Sim, seria incrível porque, como disse, vai acontecer. Acho que mais corpos de bombeiros deveriam contatar empresas de guincho e convidá-las a participar disso. Mas nós estamos mais interessados, eu acho, no seu guincho pesado, sabe? Os rotators. Os guinchos rotativos, porque isso é pesado. E se estamos chamando vocês, é basicamente a gente dizendo que precisamos de ajuda. Sim, com certeza. Sei que o Alex e eu temos experiência nisso. Meu pai também, pois treinou com vários capitães dos bombeiros ao longo dos anos. Vocês têm um pátio em Castaic, uma área de treinamento, certo? Sim, é no Corpo de Bombeiros do Condado e eles têm Valverde lá. É isso. É chamado de Diabo. Ele fez muito isso e depois nos repassou. Assim, somos uma das poucas empresas aptas a atuar em operações de extração lado a lado. Não é algo que qualquer um com um caminhão de reboque pode fazer, porque às vezes você está lidando com pessoas de verdade, que estão com a vida em risco. Ah, com certeza. Então, se você não sabe, só manda um cara com um caminhão de reboque, um guincho. Deixa eu colocar um gancho nisso. Você pode matar alguém.
Com certeza. É como uma questão de centímetros o que faz toda a diferença. E é muito perigoso, por isso acho que o treinamento é ainda mais importante para nós dois, só para que a gente, sabe, fique alinhado e ganhe essa experiência. É, treinamento e relacionamentos. Já estive em alguns trabalhos onde bombeiros, na verdade capitães, me viram fazendo alguns serviços. Há outro capitão lá que eu não conheço. Eles dizem que não posso fazer isso, mas um deles fala que já me viu fazer e sugere me deixar tentar. Assim, me deixaram fazer o trabalho do caminhão-pipa. E então ele te reconheceu. Mais recentemente, a ocorrência da árvore. E é aí que eu acho que o relacionamento faz diferença. Quando começamos a treinar juntos, construímos essa confiança. Quando você trabalha com uma agência maior, há tantos funcionários que você nunca sabe com quem vai lidar no dia. Pode ser alguém que nem é daquela área e está nesse chamado. Mas, sabe, em Pasadena temos 8 estações, somos um departamento menor. Assim, você vê mais vezes os rostos das pessoas durante o dia. Disse 8 estações. Sim, temos 8 estações de bombeiros. E continuou dizendo que esse é um departamento menor. Isso seria considerado um departamento menor. Los Angeles era enorme. Sim, o condado de Los Angeles é, você sabe, um departamento grande. A cidade de Los Angeles é um departamento grande. Long Beach é um departamento grande. E então Glendale e Pasadena seriam considerados como médios, Quantas estações um departamento grande teria? mas the same. Poxa, caramba. Então 8 é minúsculo comparado a 100. Então isso é óbvio. Ok. Mas dentro da área, muitos departamentos, muitas cidades têm seus próprios departamentos. Alguns têm apenas uma estação, alguns podem ter 3, 5, 8. Mas então essa é mais ou menos a nossa área. LA City, LA County são os grandões. E depois vem Long Beach. E depois Glendale e Pasadena são mais ou menos do mesmo tamanho. Interessante. Provavelmente é por isso que Los Angeles tem, tipo, você sabe, o recorde mesmo. Sim, eles são os únicos 2 guinchos rotativos no condado de Los Angeles. Eles são, acredito, o guincho rotativo do condado e o único na região, talvez até na Califórnia, com cabos sintéticos de guincho. Não sei se você sabia. Nossa, sério? Sim, eu sei que treinamos bastante com eles. E eu sei que eles tinham aquele novo braço, então a gente tem treinado com isso. O condado tem o cabo sintético, certo? Sim, o NRC. Se você observar as fotos com cabos de lança, todos são de aço, como em qualquer caminhão de reboque. Guincho de aço é comum. Fora da Califórnia, algumas jurisdições usam cabos sintéticos de guincho. Aquela caixa ali possui uma corda sintética. Agora, imagine usar nylon sintético em vez de cabo de aço nos cabos do guincho. Preferimos o sintético e incentivamos isso, sendo pioneiros na substituição da corrente. No nosso canal fazemos várias coisas legais com isso. Muita gente pergunta por que não usamos só cabos de guincho sintéticos. As regras da TSA para CHP proíbem isso. Por quê? Não sei. Nunca explicaram o motivo. Acho que é porque o aço é bem mais seguro. Eu e ele somos cuidadosos, mas nem todos são. E pode cortar coisas. E quando você está guinchando algo pesado, sabe? E é irregular ou algo assim e prende, pode arrebentar e voar. Então eu entendo a precaução por trás disso, mas queria destacar que é muito legal ver o pessoal do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles trabalhando, porque quando o guincho rotativo deles entra em ação, eles realmente usam cabos sintéticos no guincho. Isso é bem legal. É muito legal. Eles não são muito mais leves, especialmente em operações em ribanceira. Ah, sim, a gente usa extensões que são, sabe, sintéticas, e elas são muito mais maleáveis. Você pode, sabe, esbarrar em certas coisas, mas também tem que tomar cuidado com pedras ou algo assim, algo que possa cortá-las. Exatamente, os detritos. Porque às vezes, quando os carros estão descendo, eles soltam coisas, sabe, tipo pedaços de... Já usei cabos sintéticos de guincho em resgates laterais. Recentemente um carro caiu, cara, foi tipo uns 240 metros. Foi longe. Foi uma distância absurda. E de onde a gente acessou, tipo, nem sempre é só uma colina plana, como você sabe, quando esses carros caem. Tem fendas, vales e tal. Ele desceu por uma fenda irregular e quase tivemos que lançá-lo pra fora. Achei que estava seguro, mas a corda sintética enroscou, raspou e arrebentou. E lá fomos nós descer mais uns 180 metros para substituir. Então, as cordas sintéticas têm seus prós e contras. Cabo de aço não arrebenta assim. Mas como você sabe, ao estender cabo de aço por centenas de metros, especialmente em terrenos com inclinações de 40 graus, isso fica bem mais difícil. Então, quando vocês fazem esse tipo de operação, vocês descem com algum equipamento do Corpo de Bombeiros ou vocês mesmos fazem? Ah, vocês fazem. Então vocês já usaram sistemas de corda, né? Usamos equipamento de rapel. Eu uso Petzl. Sério? Então você tem o cinto e tudo. Eu nem faço isso. Eu simplesmente faço sem equipamento toda vez. Sério mesmo?
O Alex é o cara porque começou a receber mais quando entrou há alguns anos. Esse é o caminhão dele, o 88 de 75 toneladas. Então, esse negócio é uma verdadeira fera. E ele é preferível para manobrar em áreas apertadas, sabe, lá fora, em Angeles Crest, todas aquelas áreas, porque ele tem aquele sistema de elevação do eixo traseiro. Ele entra em lugares pequenos com mais facilidade e ficou mais esperto ao fazer isso. Muitos dos comentários estavam dizendo pra ele, tipo, ei, você precisa ser mais seguro e pegar isso. Então ele pegou e depois fez upgrade. Então ele faz tudo isso, esse lance de sistema de polias. Legal. É, Eu deveria, mas quando comecei, no final dos meus 20 anos eu era mais jovem. Eu conseguia fazer, tipo, sem problema. Eu descia a colina fazendo rapel com o cabo do guincho. Era assim que eu fazia e subia de volta. Mas, cara, vou te falar agora, eu só tenho 36 anos, fica difícil. Ah, sim. Especialmente fazendo isso no meio de julho, quando está 39 graus. Descer é uma coisa, mas subir é outra. O chão escorrega, e quando você segura um galho, ele quebra. Então eu sei exatamente do que você está falando. Sabe, a Floresta Nacional de Angeles é muito íngreme. É muito íngreme. É um dos terrenos mais íngremes, sabe, da América do Norte, da base até o topo. É o mais íngreme, e isso é por causa da falha de San Andreas. Então, é bem conhecido. E eu não sou, sabe, um cientista nem nada, mas eu aprendi isso no Discovery Channel. Mas eu não sabia disso. É bom saber. É interessante, pois é para lá que você está indo, para esse tipo de terreno. Também faço parte da equipe de busca e resgate do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Sou voluntário lá, membro da equipe de busca e resgate. E, sabe, a gente conhece bem aquela região. É comum caminhantes saírem da trilha e ficarem presos em penhascos por causa da inclinação acentuada que surge rapidamente e passa despercebida. Enquanto você desce e atravessa esses lugares, pode encontrar um paredão vertical de uns 15, 18 metros, aí você fica tipo, Cara, isso acontece com a gente o tempo todo. é. Então é muito, muito comum as pessoas ficarem presas em penhascos. Não, Pergunta chata, mas já aconteceu de algum trilheiro morrer por se perder? Lá em cima não tem sinal de celular. não, sim, com certeza. Há muitas fatalidades na floresta. Eu não sei se vocês têm sinal, mas a gente nunca consegue. Por isso fizemos um plano empresarial especial da ATT para primeiros socorristas com chips especiais. Nossos iPads têm sinal, mas ficam no caminhão. Não vejo como o público teria acesso a isso. Se perder, não dá nem para ligar para alguém. O público pode enviar mensagem de texto para o 911 que será recebida. Não são ligações, mas quando mandam mensagem vai direto para a central de despacho. Os xerifes ou bombeiros recebem e conseguem obter a latitude e longitude pela mensagem de texto, o que é importante destacar. Então a tecnologia está avançando. Eu não sabia disso. Para quem assiste, mesmo sem sinal, é possível enviar SMS para o 911 em emergências. Tipo, socorro. Essa situação não é para rir, não. Então, você recebe mensagens e aí a localização deles é rastreada e a gente sabe onde eles estão. E normalmente, porque quando você está no interior e tão longe assim, eles mandam um helicóptero. O helicóptero ao menos vai, faz reconhecimento e avalia. Cara, isso deve ser algo que não é de conhecimento comum, porque os iPhones estão lançando esse negócio de mensagem via satélite e é tipo, é uma novidade. Em filmes de terror, quando tentam pedir ajuda enquanto o assassino se aproxima, nunca há sinal. Nesses casos, bastaria mandar: socorro, Michael Myers está me perseguindo. 911 é. Quando te encontrarem, provavelmente já estará morto. Mas isso é muito bom. A tecnologia está melhorando. Nos seus helicópteros vocês têm Infravermelho pra. ser capaz de esculpir? Sim, aí nos helicópteros, imagem térmica. Sim, então eles têm isso também, especialmente à noite. E agora, uma grande questão são os drones. Drones estão sendo muito usados e encontrando pessoas. Então, Altadena tem um programa de drones bem estabelecido. Nós adoramos drones aqui. Assim eles verificam os veículos. Por que mandar alguém descer pela lateral? É curioso você falar isso, porque lá em cima seguimos o CHPL, certo? Eles preenchem os relatórios 180 quando os veículos estão prontos. Frequentemente perguntam: consegue ver a placa daí de cima? Olhamos pelo drone com zoom de 8 vezes e identificamos, por exemplo, uma placa de Nissan 2015. Pronto, X-Ray Charles, etc. Assim, obtemos a informação sem descer, 180 metros.
E isso muda tudo, porque a última coisa que você quer é machucar alguém ou matar alguém que só está tentando descer lá para fazer o seu trabalho ou para confirmar que, sabe, tem um X naquele carro. E aí, pra responder a um comentário que eu recebo muito também, alguns são brincadeira, mas tem gente que realmente não sabe. Você mencionou o helicóptero pra resgate, certo? Você já esteve nele? Não temos helicópteros, mas treinamos bastante com eles, já fui içado. Eu já estive em um helicóptero e, na verdade, fazemos muito treinamento com eles, tanto no combate a incêndios quanto no busca e salvamento. Quanto a isso, uma das perguntas que eu recebo é quando as pessoas dizem: por que você faz todas essas caminhadas? Por que você simplesmente não usa um helicóptero para tirar o carro? Isso não é viável. Os helicópteros de vocês conseguem içar pessoas, eles sequer são homologados para içar um carro. Não, certo? Eles não têm essa capacidade nem treinam para isso. Mas, sabe, eu tenho. Então, o que é muito comum no serviço de bombeiros é que quando temos esses grandes incêndios em vegetação, certo? E eles estão em áreas remotas, às vezes fazemos o chamado spike out, ficando na linha de frente para dormir e trabalhar ali mesmo, já que a caminhada de saída é tão longa que só cansaria a equipe. Então, o que eles fazem é transportar suprimentos em carga suspensa por helicóptero para um local determinado próximo à área de trabalho. Então, os hotshots vão criar uma grande abertura, limpar toda a vegetação, cortar todas as árvores e criar um espaço de terra. E então os helicópteros Kamax, que são aqueles pequenos com um único piloto e duas hélices, conseguem levantar cargas pesadas e eles são certificados para transportar cargas suspensas de milhares de libras de água, comida, suprimentos, correntes, combustível e vão deixar tudo lá abaixando a carga. Depois eles decolam. E é lá que eu vi esse tipo de trabalho sendo feito. Isso é incrível. Sim, é realmente eficiente. Usar algo tão engenhoso para conseguir um G-35 que caiu ribanceira abaixo não faz sentido, pois quem pagaria por isso? Além disso, é um helicóptero de emergência, certo? É contratado pelo Serviço Florestal. Você não pode só ligar e dizer: tenho seguro da Progressive, pode usar o helicóptero e cobrar deles? Isso seria astronômico. Então, quero dizer, a mais recente que eu vi foi quando eles estavam removendo as torres que começaram o incêndio Eden. Eles foram lá, a Edison estava lá fora e usaram um daqueles helicópteros para retirar a própria torre e a levaram voando até o chão para que pudesse ser transportada para investigação. Então, sabe, eles são usados. Eles são usados pela concessionária de energia. É assim que eles levam por via aérea o material da rede elétrica. É perfeito para isso. Então, sabe, tem uma necessidade para isso. Isso é muito maneiro. Sim, é bem interessante de ver. Então, obviamente, a gente desce lá onde você vê, sabe, todo tipo de coisa. Tem muitos, digamos, sabe, animais lá embaixo que você vê com frequência e que poderiam contribuir, digamos, para fatalidades com pessoas que vão fazer trilha, não tanto assim. Quero dizer, é a floresta. Você tem de tudo lá, ursos, tem felinos grandes, mas sabe, coiotes e tal. Mas eles geralmente, bem, sabe, né, eles têm medo de humanos, então eles costumam manter distância. Eu sei que tem muitos deles, então o problema com o incêndio de Éden foi que ele queimou toda a floresta, então ali era a casa deles. Então isso empurrou e levou todos eles para a cidade. Então estamos vendo muitos ursos, muitos, obviamente sempre tivemos coiotes. E aí alguns felinos apareceram nos bairros, e isso é só porque tudo ainda está crescendo. Vocês marcam esses felinos? Isso seria mais coisa do pessoal da fauna. Normalmente eles tentam realocá-los, então quando fazem isso, eu suponho que eles marcam os animais, mas é isso, né? A gente recebe muitos animais selvagens aqui atrás. Com todos esses anos que faço isso, com tantas ocorrências com carros que já atendi, sempre recebo comentários do tipo: você não tem medo de cascavéis e essas coisas? Eu nunca vi uma na minha carreira. Elas aparecem, existem por aqui. Ah, sim. Sim, tem cascavéis por toda parte. Quero dizer, é um assunto popular agora. Muita gente foi picada este ano, então está bem em alta. Na verdade, um cachorro foi picado há algumas semanas e entrou, acho que como um masculino de 8 anos, então achamos que era uma criança, por isso enviaram um helicóptero, eles desceram de rapel. Os xerifes chegaram e viram que era um cachorro de 8 anos que havia sido mordido. Cachorro macho, 8 anos. Sabe, é difícil se comunicar no interior, não é como usar celular, mas eles içaram o cachorro e o colocaram na Angelus Crest. Acho que conseguiram levá-lo até o veterinário. Agora vou ficar paranoico com isso.
Mas sabe? E as cobras também. Tem muita informação por aí mostrando que elas não querem nada com você. Elas só vão te atacar se você estiver dentro daquele espaço. Li nesses programas como Animal Planet que elas têm mais medo de você do que você delas. Se você não tentar encontrá-las, elas não vão precisar agir. Muitas pessoas fazem trilha lá, que tipo, eles veem a cobra ali tomando sol e ela começa a chacoalhar o guiso e eles literalmente esperam ali e simplesmente contornam ela e seguem o caminho deles. Então, é isso, sabe? Só evitar. Você não quer chegar perto dela, Não se torne uma ameaça quando vocês deixam eles. você contorna ela. E geralmente dá tudo certo. Acho que são as surpresas que assustam, sabe? Quando você está andando ou de fone, não ouve o chocalho, só segue, de repente ela está escondida num arbusto e te pega, sabe? É aí que, Ou nessas trilhas você já deve ter visto muitos buracos e pode pisar sem querer. com certeza, É só colocar o pé lá e tem uma cobra, pronto. é. Então, é meio que, sabe, eu não diria que é comum ser picado, mas tem muita cobra por aí, sim. É preciso ter mais cuidado com filhotes de cobra, pois elas liberam todo o veneno. Ah, sim, uma adulta vai conservar o veneno, vai só continuar te mordendo e os filhotes não sabem. Então eles simplesmente atacam, sabe? Te mordem e aí te dão Tudo. que eles têm. Por isso, nenhum filhote libera uma dose maior de veneno. Mais uma preocupação com esses chamados idiotas, principalmente quando esquenta. E eles estão soltos. Só teve uma ocorrência em que eu fui e ouvi alguma coisa, mas simplesmente não consegui ver. Então, pra gente que tá perto, é só pra te avisar, tipo, ei, quero dizer, eu tô aqui. Eu não consegui ver. Tinha mato por toda parte. E quando vamos nesses trabalhos, queremos estacionar o caminhão diretamente perpendicular ao carro acidentado. Ao carro, sabe? Digamos que seja tipo 60 metros, mas às vezes não é o jeito ideal, sabe? De chegar até lá. Às vezes você tem que estacionar um pouco de lado e talvez dirigir mais uns 15 metros para conseguir uma aproximação melhor, sabe? Para puxar o carro, evitando árvores e pedras. O que você disse é fundamental e muito importante. Eles vão estar trabalhando lá embaixo e algum outro cara ou equipe está descendo, sabe, tentando ajudar no trabalho, e aí eles deslocam pedras que começam a rolar morro abaixo. Eu fui atingido por pedras. Cara, eu fui pego por uma avalanche. É um impacto de pedra. Da última vez rasguei a alça e fui pego por uma avalanche, mas não foi grande. Consigo imaginar que isso acontece, cara. Elas ganham impulso e não tem nada que pare isso. É muito difícil nesse terreno sair do caminho porque não se pode prever para onde vai quicar. Você não consegue porque a pedra muda de direção, você vai para a direita, ela para a esquerda, então bate em outra pedra, muda novamente e vem na sua direção. É assim que os caras se machucam, sabe? E aí é onde você tá agora. Você tem uma lesão e aí, tipo, Fico feliz que você esteja dizendo tudo isso porque eu sempre falo para o pessoal no nosso canal que a gente faz tudo parecer tão fácil porque estamos sempre brincando e contando as histórias e tipo, sabe, somos jovens e tudo mais e fazemos essas trilhas malucas. Tipo, eu faço sem o equipamento de rapel. Parece fácil, mas essas coisas podem ser muito, muito perigosas. muito perigosas. É muito perigoso. Eu só acho que vocês, sabe, têm experiência, então vocês sabem. E é por isso que comecei a usar equipamento de rapel, porque já vi acidentes. Então, sabe, comprar botas, usar calça para alguns desses trabalhos. Eu costumava usar bermuda, cara, vou ser sincero. Sempre carregue uma garrafa de água, pois pode haver dias quentes e de repente você já está sentindo sede. Você subestima. Você subestima como é, tipo, eu já fiz isso antes. Parece que não é tão ruim. Não tem nada me atrapalhando. Eu só vou, sabe, começo a descer a trilha. Você chega no carro, está exausto. Aí você levanta e subestima, tipo, caramba, isso aqui é escorregadio. Tipo, estou escorregando, não tenho tração. Você se esforça, sabe? E eu só penso, queria muito uma garrafa de água agora. Já passei por isso. Sabe? E a gente aprende com nossos fracassos, né? E é isso. Então tem outra coisa em que eu também estou envolvido. Então, quando temos esses grandes incêndios florestais pelo estado da Califórnia, eu faço parte de uma equipe chamada Módulo de Suporte à Extração Rápida, cujo acrônimo é HEMS. E todo o nosso trabalho quando estamos nesses incêndios, nós somos acionados pelo incidente. É uma equipe de 4 pessoas. Eu sou o líder dessa equipe. E todo o nosso trabalho é extrair bombeiros feridos nesse tipo de terreno, usando sistemas de corda, macas Stokes ou, sabe, helicóptero com guincho, mas é só para isso que estamos lá. Não temos nada a ver com o combate ao fogo. Estamos lá para quando acontecem essas quedas de rochas ou quando eles se machucam, se queimam e coisas assim, e nosso trabalho é tirá-los da linha e levá-los para o hospital. Queria saber o que é preciso para ser bombeiro e como entrar nessa área. No seu caso, parece que você tem mais treinamento que um bombeiro comum.
certo? Então, o programa de busca e resgate urbano no estado da Califórnia é muito robusto. Existem muitos tipos diferentes de treinamentos. Por exemplo, fazemos resgate em desabamento de estruturas, fazemos, obviamente, resgate com cordas, realizamos resgates em espaços confinados, valas e águas rápidas. Você não pode ser contratado como bombeiro e já começar a fazer isso tudo. Você tem que ser bombeiro primeiro, ganhar experiência, sair do período de experiência e aí sim pode ir para a escola de USAR. E o USAR é basicamente como os Navy SEALs do Corpo de Bombeiros. Então, depois que você faz isso, você se certifica e aí está apto para fazer parte de uma equipe USAR. E aí você pode ter a oportunidade de ser enviado para qualquer lugar do estado da Califórnia para grandes desastres, seja um terremoto, enchente. Então, lembra de Montecito em 2018, quando teve aquele fluxo de lama e detritos que desceu e destruiu todas aquelas casas? E isso foi resultado de um incêndio florestal. Foi o incêndio Thomas. A chuva caiu e empurrou tudo Encharcado. fluxo. Então fomos até lá, fomos até Paradise porque muitas pessoas estavam desaparecidas. Então subimos e fizemos uma busca em área ampla lá em cima. Fizeram uma busca ampla no incêndio de Eaton porque várias pessoas estavam desaparecidas. São incidentes como fluxo de lama e detritos e enchentes, todo esse treinamento especializado que recebemos. O treinamento é muito difícil, imagina o esforço físico, resistência e tudo mais. Sim, é uma questão de mentalidade. E sabe, Você tem que fazer. Muita gente nem consegue passar por esse treinamento dos Navy SEALs. Sim, esse é só o treinamento básico. É parecido com busca e salvamento urbano. não é tão rigoroso. É mais assim. Uma vez que você tem o treinamento, você está apto a entrar em uma equipe, e depois que você está nessa equipe, você mantém isso todo ano. Precisamos entrar em espaço confinado para manter o nível técnico mais alto. Nós temos que entrar em uma vala ativa e fazer esse treinamento. Sim, temos um cronograma do Corpo de Bombeiros e outro do USAR. Ao integrar uma equipe USAR, é preciso seguir ambos. No cronograma de combate a incêndio, você levanta escadas, puxa mangueiras, corta telhados e treina em estruturas de telhado. E aí, quando você entra na parte de desencarceramento e depois quando vai para a área de usar, você faz resgate em águas rápidas, entra na água, está nos barcos, faz treinamento de resgate com cordas em guindastes, prédios altos ou descendo pelas laterais. Você faz resgate em espaço confinado, em ambiente IDLH, você faz resgate em colapso de estruturas. Nós construímos escoramento, fazemos elevação de cargas pesadas e todas essas coisas. Então, é uma habilidade que, se você não usar, você perde, assim como nesta profissão. Você tem que se manter atualizado. É muita coisa. Trazemos uma grande unidade USAR tipo 1, uma carreta classe A com todo o nosso equipamento. Ele nos acompanha para onde formos, garantindo as ferramentas. A gente simplesmente não pode ter todas essas ferramentas no nosso caminhão de bombeiros, não temos espaço para isso. Então, que tipo de regime de treinamento vocês precisam enfrentar? Porque, olha, eu joguei polo aquático na faculdade, certo? Então, eu sou bem atlético e tenho uma resistência muito boa, sabe? Mas já vi alguns de vocês e vocês sobem aquelas colinas como se não fosse nada. Então, o legal do serviço de bombeiros é que, como a gente fica no quartel entre 2 a 4 dias seguidos, eles deixam a gente se exercitar e a gente tem que se exercitar. Por isso, ao passar pela sua academia, pensei, que legal. Você devia fazer uma série agora. Então, mas sabe, eles dizem, sabe, a gente malha não porque quer, mas porque precisa. O equipamento é muito pesado, não vou mentir. Estou chegando nos 50 anos e eu sinto que, assim como a tecnologia nos veículos, tudo está ficando mais pesado no corpo de bombeiros. Nossos aparelhos de respiração e cilindros de ar estão maiores e mais pesados, assim como toda a estrutura. Nosso equipamento é muito pesado, tem 3 camadas e esquenta demais. Como você falou, parece agosto num telhado e só penso, queria estar na praia. Mas em incêndios florestais geralmente está quente e estamos no mato, né? O que aumenta ainda mais o calor. E esse equipamento é um pouco mais leve, mas ainda assim temos todas essas mochilas que usamos e trabalhamos por várias horas. E você sabe, é um trabalho difícil, não é para qualquer um. No último trabalho de resgate de carro que fiz, aquele que estava a cerca de 180 metros, na verdade havia 2 veículos envolvidos, coincidentemente, no mesmo local, mas em períodos diferentes. Esse foi um tipo, eu não me impressiono fácil. Tenho 30 e poucos anos, estou em forma e faço isso sempre. Faço esses trabalhos de bermuda com colete ou luvas. Estava lá embaixo com o Alex montando o equipamento. Quando terminamos, o corpo de bombeiros já estava lá como segurança. Era o corpo de bombeiros mesmo?
Serviço Florestal dos Estados Unidos. Serviço Florestal dos Estados Unidos, né? Eles estavam lá para abrir caminho, pois o veículo bateu, pegou fogo e queimou. Eles apagaram o fogo na noite anterior. Voltamos no dia seguinte, já claro. Eles estavam lá só por segurança. Quando terminamos e eu voltava, estava exausto, vestido assim. Fui ultrapassado pelo pessoal do Serviço Florestal, usando seus equipamentos e carregando uma motosserra no ombro. Uma mão no equipamento, outra na ferramenta. Pensei, isso é impressionante. Os hotshots são excepcionais. Isso é impressionante, pensei. Sei que ele também devia estar sofrendo. É difícil, mas eu nunca conseguiria fazer isso. E o equipamento que ele usava por cima da roupa dele, com aquele capacete grande e feio que, você sabe, é quente, aquilo foi uma demonstração enorme de resistência, uma resistência como eu nunca tinha visto antes. Esses são os caras de quem falei que preciso ficar atrás nos incêndios para garantir que não se machuquem, e quando se machucam é meu trabalho tirá-los dali. Então é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil. Realmente acaba com você. Eu fiquei cansado só de olhar pra eles. É insano e merece respeito. Eles são definitivamente os hotshots, a elite do combate a incêndios florestais. E isso acontece porque eles têm uma paixão enorme, amam o que fazem e treinam como loucos. E agora você sabe o porquê. Posso imaginar que isso é mais treinamento cardiovascular do que qualquer outra coisa, porque você disse, foi porque eles tinham um equipamento. Eles estavam lá embaixo cortando as árvores e fazendo todas essas coisas e tinham que levar tudo até lá andando. Não era levado de helicóptero e você tinha que subir andando de volta. E era uma ladeira muito, muito íngreme, de centenas de pés. Por isso eles ficam no terreno íngreme, já que não dá pra dirigir um caminhão de bombeiros lá. Espero que eles sejam compensados, cara. Eles definitivamente precisam de um aumento. Eu concordo. Isso não é algo que eu conseguiria imaginar. Eu não conheço ninguém que conseguiria fazer essas coisas. É difícil. Esse é um trabalho muito, muito difícil. Estamos chegando a 1 hora. Alex, quer encerrar com algo? Sim, não, só queria te agradecer. Sabe, como eu disse, a parceria entre a nossa área de trabalho e a de vocês sempre é muito importante, eu acho. Então é bom construir relacionamentos em todos os departamentos de bombeiros e espero que possamos ter mais empresas de guincho treinando com vocês e tudo mais. Então, quando tivermos esses grandes acidentes ou esses desencarceramentos, vamos conseguir trabalhar lado a lado em sintonia, sabe? Sim. E, sabe, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no Corpo de Bombeiros é que gostamos de aprender com os chamados em que já trabalhamos. E uma coisa que não é difícil é receber carros o dia todo no nosso centro de treinamento. Podemos cortá-los ou ir lá fora e treinar lá. Mas o que é realmente difícil de conseguir é um caminhão, só a parte do cavalo, onde a gente possa realmente recriar esses incidentes que acontecem com frequência, que é, por exemplo, o carro enfiado debaixo da carreta, para praticar o levantamento disso com algumas das nossas ferramentas. Temos ótimas ferramentas que conseguem levantar isso. Já vi elas, são impressionantes. Tem hastes que sustentam tudo. E você... Os Paratecs. Então, os Paratecs são os estabilizadores, eles também levantam. Mas nós também temos essa nova bolsa pneumática que pode levantar um caminhão de bombeiros e é tudo ar, ele empurra para cima. Essas ferramentas foram compradas após atendermos esses chamados para aprimoramento. Mas, sabe, agora que somos amigos aqui, vamos chamar vocês porque adoramos aprender esse tipo de coisa. E mesmo que você só pegue o carro e mostre pra gente como isso funciona e como vocês fazem a amarração, acho que isso é benéfico, especialmente... Pro nosso... Você tem o número do Alex, eu acho. Então é isso, vamos manter contato e podemos combinar isso. E para encerrar, estamos na Califórnia, onde é quase verão o ano inteiro. Chega a fazer 27 graus até no Natal. Realmente não temos tempestades de neve. Mas, sabe, agora que vai chegar a primavera e depois o verão daqui a um mês, em junho... Você tem alguma dica rápida e pouco conhecida para prevenir incêndios, atitudes que as pessoas fazem sem saber que são perigosas? Talvez algo como deixar um carregador ligado durante a noite ou alguma coisa assim, meio boba, mas perigosa. Sim, eu acho que, sabe, um assunto bem atual que a gente vê bastante pelo país é que muitos patinetes elétricos e bicicletas elétricas que ficam carregando demais acabam pegando fogo. Eles esquentam. E aí, de repente... Eu já vi alguns vídeos disso acontecendo em garagem e explodiu. Porque existem uns modelos de marcas chinesas que não são todos regulamentados, né? Por isso, meu filho tem uma dessas bicicletas e sempre aviso: quando carregar totalmente, tire da tomada. Não precisa deixar ligada. Porque um iPhone possui um regulador que, ao atingir certa porcentagem, reduz a carga de forma inteligente.
Mas como você disse, nem toda e-bike, bicicleta, seja o que for, vai ter esse tipo de proteção. As pessoas estão modificando as coisas, sabe? E simplesmente perdendo a garantia do fabricante. Então é isso, sabe? Desliguem essas coisas da tomada depois que carregarem, pessoal, certo? Sim, essa é a maneira mais segura de fazer isso, obviamente. E, sabe, obviamente, detectores de fumaça, certifique-se de ter um detector de fumaça. Tem muita gente que eu atendo em chamados, eu entro na casa e não vejo nenhum detector de fumaça. Eles realmente funcionam e podem salvar sua vida, de verdade. É verdade. As pessoas acham que eles são mais irritantes do que qualquer coisa quando começam a apitar, mas isso significa que você precisa trocar a bateria. O alarme de monóxido de carbono também. Ah, Esse é o assassino silencioso. Você precisa ter um. É barato. Troquei meus detectores de monóxido de carbono por modelos inteligentes. Barato. Muito barato. É, você pode comprar um aparelho combinado que é detector de fumaça e alarme de monóxido de carbono ao mesmo tempo. É tipo, Porque uso o V20 no meu sistema de segurança residencial pelas câmeras e eles oferecem esse tipo de coisa, sabe? Hoje em dia tudo é inteligente. Esses detectores de monóxido de carbono e fumaça são baratos e podem salvar sua vida. e qualquer coisa que salva a sua vida, eu pago por isso. absolutamente. É um bom investimento. Bem, A gente agradece a você, cara, pelo seu trabalho. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, de verdade, na sua carreira. Espero que todo mundo tenha curtido esse episódio, cara. Incrível, cara. Obrigado. obrigado, Robert. Valeu mesmo.